Uai, pode. Uai, pode. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem está aqui assistindo a gente ao vivo e bom momento genérico do dia para você que está assistindo isso depois ou ouvindo nosso podcast. Hoje a gente está aqui para mais uma live do iPod 2020 para a gente conversar um pouquinho sobre as vozes da cultura. E quem vai comandar essa live aqui hoje vai ser o Rodrigo Cornélio. Mas antes disso, deixa eu só dar alguns recadinhos para vocês. Muito obrigada pela audiência, primeiramente. E eu não sei se vocês sabem, mas mesmo o evento tendo sido reconfigurado para ser feito virtualmente, a gente ainda está com alguns gastos para custear esse evento, né? Então, por exemplo, além da hospedagem do site, a hospedagem do podcast e até mesmo essa plataforma aqui que a gente usa para fazer o streaming para vocês, para fazer as transmissões, são coisas que a gente tem que pagar. Então, a gente não quer começar 2021 no vermelho. Então, vai lá em uipod.com.br/apoio e colabora com a gente. Qualquer quantia a partir de R$10 já vai ser uma contribuição que vai fazer uma diferença gigante. E você pode parcelar em até 6 vezes lá no Catarse. Vem ser o nosso apoiador e garantir que a gente continue existindo. Muitíssimo obrigada. Rodrigo, é com você. Sejam muito bem-vindos, né? Antes de começar aqui, eu queria agradecer ao iPod pela essa oportunidade da gente conversar, né? A gente foi atacado por uma pandemia aí, estava com vários planos para essa edição do iPod e aí conseguiram, né, transformar isso numa edição virtual, então fiquei muito feliz da solução criada e de ter sido convidado por vocês para poder bater esse papo. Agradecer aos meus convidados, né? Mas deixa eu me apresentar. Para quem não pode ver, eu sou um homem branco, uso óculos de aro, tenho cabelo por cortar aí, cabelo de quarentena de 7 meses, uma barbicha. Atrás de mim tem um quadro e uma cortina preta. Eu sou pai de 2 crianças, eu sou produtor do Entre Fraldas Podcast e criador do Portal Desaprender, que é uma rede de podcasts voltado para educação. E aí eu tô com 3 convidados, assim, queridíssimos. Eu sou muito fã do trabalho dos 3, inclusive. E aí eu vou passar a palavra para cada um para se apresentar, fazer uma breve descrição também de vocês e falar um pouquinho dos projetos para as pessoas conhecerem vocês, tá bom? Seguindo aqui a ordem alfabética, passar a voz para Alexandra Ukanda. Primeirona já, assim? Ui! Deixa eu respirar. Bem, prazerzaço estar com vocês. Eu sou Alexandra Ukanda, mulher preta, de 43 anos, paulistana, moradora aqui da Zona Sul de São Paulo. Na real, eu estou aqui entre o Campo Limpo, Taboão da Serra, Portal do Morumbi, e isso significa muito. Eu trabalho como atriz, articuladora, mediadora, produtora cultural. Eu sou uma mulher que gosta de falar e fala. Eu gosto muito dos abraços, então imagina como é que eu estou nesse tempo de isolamento, e também curto muito os brigadeiros. Quem me conhece sabe que eu sou muito chegada aos doces, gosto de comer, cozinho muito. Tenho raízes mineiras, cuiabanas, pindenses. Digamos assim, um bom caldo aqui. Eu falo aqui, mas não falo só. Eu falo em nome da família Quiprocó, um bonde de podcasters pretos e periféricos. Lá a gente toca o Viela, o Quebrada Cast e o Almerindas, sempre com a perspectiva do CEP, do lado de cá da ponte. É isso.
Bom, eu confesso Legal que demais, Armando. eu tô até um pouco intimidado de falar logo após a Alexandra, que é a voz maravilhosa dela, que dá, parece que pra gente ficar escutando o dia inteiro, né? Mas eu vou me apresentar aqui, guardadas as proporções. Eu sou Armando, eu sou um homem branco, estou aqui num fundo com um quadro, próximo a uma televisão também com uma estante. Tive que arrumar o cabelo para vir aqui hoje gravar isso, porque até então ele estava num estado rebelde, para dizer o mínimo. E eu sou professor de história, trabalho aqui em Belo Horizonte, tenho um preparatório também, uma salinha preparatória, que é do Biblioteca em Prosa, com a qual eu divido o trabalho e todas as coisas envolvidas com outras 3 pessoas, outras 3 mulheres. Então aqui eu também, assim como a Alexandra falou, em nome da família Quiprocó, eu estou aqui em nome do grupo Biblioteca em Prosa, para poder conversar um pouco com vocês. Nossa, finalizar eu acho que é pior do que iniciar, viu? Bom, primeiramente agradecer ao Rodrigo, ao iPod pelo convite. Meu nome é Magno Martins. Nesse exato momento estou no meu escritório, num fundo cheio de livros, algumas parafernálias que só eu entendo, meio bagunçadinho, mas é a vida, né? A vida real. Bom, meu nome é Magno Martins, eu sou um homem negro, tenho 32 anos, trabalho com marketing digital já há quase 13 anos, né, nesse mercado aí. Atualmente eu trabalho como profissional independente, sou consultor, professor, palestrante. Dentro do ecossistema do podcast eu ainda estou tateando algumas coisas, né, experimentando, vendo o que é mais interessante, né, se desenvolver. É um prazer estar aqui, né, com 3 pessoas incríveis. Eu não conhecia ainda nem a Alexandre, nem o Armando, mas, né, pelo que eu vi um pouquinho lá das mídias sociais deles, né, são pessoas que desenvolvem um conteúdo bem interessante. O Rodrigo eu já conheço já há um tempo, né, ele também foi meu professor, né, ensinou sobre esse universo de podcast, e vim aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema maravilhoso que é cultura. Vamos lá. Exatamente. E quem acompanha já o iPod aí desde a primeira edição sabe que a gente sempre traz temas pertinentes aos produtores de podcast, né? A gente sempre tenta discutir um pouco a mídia, discutir um pouco o papel da mídia, o que a gente está fazendo, qual a importância do que a gente está fazendo, por quê, para quem, né? E no tempo atual, né, no cenário atual, a gente achou pertinente a gente conversar um pouquinho sobre questão da cultura, né? A produção cultural. Desde o ano passado a gente vê um ataque muito forte à cultura, não só por uma questão de não valorizar, mas acho que até uma estratégia mesmo de hegemonia, né, de tentar acabar com a produção cultural. E agora ainda mais com a pandemia, em que ficou cada vez mais difícil a gente fazer eventos culturais, né? O próprio iPod foi vítima, né, dessa situação que foi apresentada aí. Então, assim, a ideia nossa geral é passar um pouquinho sobre esse cenário que a gente está vivendo, né, de desmonte da cultura, e o que a gente, enquanto produtor, né, de conteúdo, e aí conteúdo para a internet, né, conteúdo em forma de podcast ou em outras mídias também, o que a gente pode fazer para tentar construir, né, uma resistência nesse cenário atual, né? Então eu queria começar de novo, né? Eu queria começar pela Alexandra, perguntando para ela um pouquinho assim, que ela explicasse para gente o que é o Almerindas, o que é a família Quiprocó, né? O que você tem produzido, né? De podcast e outras mídias também. Você tem um trabalho muito legal como atriz. Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória, assim, para a gente poder te conhecer melhor, Alexandra. A família, como eu disse, ela nasceu de um encontro, né, entre mim e Marcos, numa manhã assim, de sábado. A gente diz que nesse dia já começou o podcast, né, porque da Paulista até aqui, olha, é uma longa trajetória, muitos corredores, muitos faróis, e nesse tempo nós iniciamos uma partilha, né? Uma partilha de vida, uma partilha de trabalhos, e
a gente se encontra muito, né, no lugar de ser preto e ser periférico, né, e ser artista, né. Marcos é artista, é professor de história, ele gosto de dizer que ele também é um fotógrafo curioso, e nesse lugar surge a família, né, e a família tem esse olhar, né, de olhar para dentro, né, pensando aí nesse conceito de cultura, que eu prefiro dizer culturas, né? A gente olha para os nossos saberes, para as nossas dores, para as nossas alegrias de estar consigo, estar com o outro. Então, a família é isso, né? Esse olhar para dentro e esse desejo de pôr para o mundo, né, as nossas ideias, nossos sonhos, nossos planos, as nossas artes, né, e também de fomentar outros trabalhos, né, porque a gente percebe um aqui, um acolá, percebeu, né, bem lá no início, e a gente é bem novinho, viu, gente? A gente tem que acho que 2 anos. Marcos, se tiver aí, me ajuda, porque sabe que a TDAH aqui com datas é péssima. Então, a gente está tateando, mas a gente percebeu naquele momento, naquele encontro, que a gente precisava pôr essa mão na massa, né? Que a gente estava em separado, e a gente é da cultura do Ubuntu, que é que somos, e somos juntos, e somos fortes. Eu sou porque somos, né? Então, a família, esse bonde, é isso, né? Falando de Almerindas, em especial, o Almerindas olha para as escritas das mulheres pretas, né? Traz à cena muitas dessas mulheres que não estão nas grandes editoras, né? Não estão aí circulando nas livrarias, né? Não estão na sala de muitas pessoas, e tem o quê? Tem muita história para contar, histórias que não são só de dor, mas histórias de vida, tem histórias de romance, tem um imaginário incrível. Então, a gente diz que a gente traz essas escritas e tudo mais que couber na voz. Essa é família, né? Que tem como membro eu e Marcos, mas como toda família preta, quero pontuar aqui, tem um monte de agregado, né, gente? Vai chegando, vamos colocando mais um prato, joga uma almofada ali, senta e vem com a gente, é bem isso. Gente, quem não conheceu ainda o Almerindas, escuta que é uma delícia, assim, tudo bem diferente do que a gente está acostumado a escutar em podcast. Eu acho que fica aqui o reconhecimento, assim, que a forma que vocês produzem de contar uma história, e não só o conteúdo é muito rico, mas a forma também que vocês conseguem colocar nessas histórias é muito legal também, é muito cativante, assim, sabe? Então, fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho que realmente é fabuloso. E aí eu queria passar a voz aqui para o Armando, para ele contar um pouquinho para a gente sobre o Biblioteca em Prosa e dar uma provocada nele, assim, do lado do historiador, né? Perguntando aí um pouquinho qual que seria o papel da cultura, qual que é o desafio que a cultura tem, né, nas nossas vidas. Vai lá, Armando. Então, o Biblioteca, ele nasceu tem pouco mais de 2 anos, numa iniciativa da minha amiga, Fernanda. Ela sugeriu para alguns outros que a gente criasse um projeto digital, alguma coisa para poder falar um pouco mais nas redes sociais. E aí eu topei na hora e a gente criou o Biblioteca. Começamos como uma página de fazer lives lá em 2018. Então, me lembro, a primeira foi até especial, que a gente reuniu todo mundo e fez uma discussão daquele filme Eu Não Sou Homem Fácil, da Netflix. Então, a gente promoveu uma discussão dele, interagiu com o público, e a gente foi se modificando com o passar do tempo. Resolvemos colocar publicações no feed para poder aumentar a discussão, então a gente faz isso até hoje, inclusive, vira e mexe, a gente solta lá alguma publicação, alguns fatos que são recentes, outros são conceitos, então a gente traz sempre com o objetivo de incorporar alguma análise, né, incorporar algum tipo de pensamento, tentar buscar reflexão. Então, por
exemplo, esses dias a gente postou uma análise sobre um caso de racismo envolvendo o Neymar, que ele denunciou. A gente fez uma análise sobre aquele caso da que foi chamado do barraco no Leblon. Então a gente lida com vários espectros ali, sempre com muito convidado também. Então a gente gosta da biblioteca de convidados, então eu acho ótimo esses contatos, porque a gente já vai se convidando e se chamando, batendo papo, porque conhecer pessoas é sempre incrível. Então a gente fez, seja na live, seja no próprio podcast, a gente costuma chamar algumas pessoas também para bater papo conosco. E aí, no ano de 2019, a gente resolveu fazer uma mídia que fosse um pouco mais permanente. A gente resolveu, então, ir de podcast, que era algo que a gente já gostava, nós 4 do grupo consumíamos, e resolveu adentrar nesse universo. E até acho que é legal destacar que a Karen falou no início, né, na apresentação, que é um universo que tem algumas demandas ao mesmo tempo, né? Existe um pessoal que vai trabalhar o som, existe a pesquisa do tema, existe a própria divulgação dele, existe o estúdio onde se grava, porque então tem várias coisas ali que não é assim, vou gravar, né, não tô fazendo nada, tô entediado. Existe um trabalho gigantesco por trás ali, né? Eu me lembro uma vez que eu fui gravar um podcast de no máximo 1 hora, a gente divulgou um agora sobre o SUS. E eu, no mínimo, demorei umas 6 horas para preparar esse podcast. Então, existe esse tempo anterior, essa demanda, esse estudo. Ainda mais que a gente fica na internet, né? Não dá para ficar passando vergonha, falando muita bobagem aí, porque então exige uma certa demanda nisso. E sobre cultura, eu acho que o Rodrigo trouxe uma reflexão que é muito importante, com a qual eu concordo muito, que existe um certo projeto não só de desvalorização da cultura, mas de um ataque direto. Porque se a gente entende cultura, e eu gostei muito que a Alexandra colocou culturas, né, no plural, com essa ideia de uma grande diversidade, porque embora exista um imaginário social, existem várias culturas que permeiam esse imaginário, que tensionam ele, que então tem um jogo de embates, de tensões, de disputas entre os grupos. Muitas vezes, grupos historicamente excluídos vão pautar para ter acesso a demandas sociais que eles estiveram à margem até então, e isso provoca reações de gente tentando barrar esse tipo de coisa, criticando esse tipo de ação. Então existe um campo de tensão na cultura que é um processo extremamente dinâmico e que durante muitos anos foi visto até de certa perspectiva elitista, né? Eu resgatei um texto aqui, como, por exemplo, desde o iluminismo do século XVIII na França, cultura estava até associada a uma ideia de civilização. Então, a pessoa que era civilizada, ou a pessoa que tinha cultura, ela automaticamente seria civilizada. E o que era visto como ter cultura? Ter tido instrução formal. Basicamente. Então, se uma pessoa era pobre, que foi excluída da instrução formal, ela seria uma pessoa, então, sem cultura, desprovida disso. Sendo que esse sentido foi muito tensionado e muito combatido, ainda bem, né, para a gente pensar nos dias de hoje, sobre a ideia de cultura como todo tipo de manifestação e expressão que revela crenças, valores, ideais, sonhos, tensões, medos de determinados grupos. E tá tudo bem você não gostar de todas as culturas, mas é importante entender que cada uma tem sua legitimidade e sua própria manifestação. E não desqualificá-la como não cultura, eu acho que é um passo fundamental da gente partir, ou da gente ter em mente ter isso no nosso horizonte. E talvez por isso o ataque a ela é tão presente, porque ela revela, inclusive, vozes que foram apagadas durante muito tempo e que colocam em tensionamento a própria ordem social dominante. Muito bom, valeu, tá vendo? Bibliotecário com, né, historiador, trazendo aí um apanhado muito, muito bom, Armando. E aí eu queria perguntar para o Magno, né, jogar a mesma ideia da gente fazer essa provocação, Magno, que você falasse um pouquinho qual que é a sua concepção, né, de cultura e de culturas, mas e aí indo um pouco para o lado digital também, que é um pouquinho o que a gente está fazendo aqui neste momento e o que o podcast tem buscado na sua construção. E você tem uma experiência grande, principalmente com as mídias digitais, então é possível a gente pensar aí numa cultura midiática digital, né, alguma coisa nesse sentido, o que a gente está construindo, o que é apresentado através do digital muda essa cultura também? Existe uma influência, né, do digital nisso aí? Então, no meu ponto de vista, principalmente se a gente levar em consideração, né, todas as comunidades que se formam na internet, né, e as pessoas se conectam por propósitos e por identificação, né? Então, as próprias comunidades, sejam elas de
configurações forem, elas já criam ali as culturas, né? E eu gosto muito do que a Alexandra falou, essa questão da culturas, né? Nós somos multiculturais, né? Não adianta falar que eu só tenho uma cultura, minha cultura é essa, acabou. Não, muito pelo contrário. Nós somos atravessados direto por vários discursos, por várias ideologias. Então tem muita coisa que acontece que vai formando, né, o nosso ser, né, o nosso sujeito, tanto no pessoal, né, no real, quanto no digital também. Eu, Magno, sempre acreditei que a cultura da convergência, ela sempre permeou na internet, justamente por nós levarmos as nossas vivências e experiências para esses meios digitais, né? É tanto que eu até esqueci de mencionar no início, eu estou fazendo um mestrado em linguagens justamente para entender cada vez mais como que nós, seres humanos, estamos inseridos nesses ecossistemas digitais, o tanto que isso influencia o nosso papel enquanto formadores de opinião, como até mesmo influência e tudo mais, porque tudo que a gente coloca na internet, de alguma forma, a gente impacta as pessoas do outro lado, porque elas estão consumindo os nossos conteúdos, seja nós como criadores de conteúdo, seja nós como pessoas. Então tem muita responsabilidade com relação a isso, e isso reflete muito em cultura, né? Principalmente agora nesse cenário de pandemia que nós estamos, é interessante vermos que de repente, tipo, não que não acontecia antes, mas agora o volume está maior, as pessoas estão mais conectadas, estamos trabalhando mais em casa. Então, essa nossa migração para o digital, ela é inevitável. Não que nós não vamos existir no pessoal, no real, né? Mas o digital, ele está ajudando muito. Uma coisa que eu acho super importante a gente entender, que são as interseccionalidades das bolhas. Né? Então eu começo a ver a cultura do outro, eu começo a compreender a cultura do outro, ou eu começo a julgar a cultura do outro. Então acaba que a gente está levando para o digital o que a gente convive no dia a dia mesmo, né? Seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na escola, e temos uma responsabilidade muito grande com relação a isso. O que o Armando falou, e vou puxar um pouquinho o que a Alexandra falou, da questão, né, das lutas, né, que nós realmente precisamos preservar todas as culturas, de todos os povos, de tudo mesmo, né, mesmo aquelas que sejam contra aquilo que a gente pensa, mas é o ser humano, é a humanidade, né, mas aí a gente precisa sempre discutir e entender o que é a cultura do outro. Não precisa, igual o Armando falou, não precisa gostar, mas precisa fazer uma coisa chamada respeitar. Né? Por mais que às vezes essa falta de respeito venha da política em cima de nós, então nós somos, né, resistência, nós precisamos resistir a isso, porque esse tipo de silenciamento, ele não começou agora, isso é de muitos anos, muitos mesmo, só que nós não podemos ceder. Né? Então, se eu tenho intrínseco em mim, né, a questão do racismo, a questão da LGBTQIA-fobia, a questão, né, dos professores e tudo mais. Então, qual que é a minha principal arma nesse momento? É estudar. Eu preciso estudar mais, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso estudar o outro, o que o outro convive. Né? Então, são coisas que a gente vai ampliando o repertório para a gente entender que nós não somos únicos no mundo, entendeu? E isso que, infelizmente, muitas pessoas acham, não, vale o que eu penso, o que eu falo, e o resto é resto, e não pode ser assim. Né? A gente vê isso muito no Twitter, né? Eu não sei se vocês permeiam muito no Twitter, mas o Twitter, para mim, é um laboratório social maravilhoso, porque você vê ali N coisas acontecendo, N bolhas falando, e tem essas interseccionalidades já acontecendo, sabe? Das pessoas quererem saber sobre a dor do outro, sobre o histórico do outro. Isso é muito bom, né? Por exemplo, eu comecei a acompanhar mais perfis de história a partir de um momento que teve uma crise com um criador de conteúdo meio que se apoderando de um espaço que não é dele, sabe? E aí você começa a ver os outros poréns, você consegue visualizar outros cenários, e aí você vai o quê? Ganhando mais repertório. Então, no meu ponto de vista de cultura, somos culturas, somos multi, né? Nós temos N atravessamentos de culturas que acontecem no nosso dia a dia, né, nas nossas vivências, seja no digital, seja no presencial, mas para evitar esses silenciamentos, né, do tipo, a minha cultura é melhor do que a outra, a gente tem que estudar. A gente precisa entender o que está acontecendo. Por que determinado grupo está passando por isso? O que eu posso fazer no digital para melhorar isso? E isso é muito importante, porque senão fica uma guerra. Não é para criar uma guerra, é para todo mundo tentar conviver também no digital, porque
no real às vezes nem é tão possível, né? A gente vê aí em várias vertentes sobre isso. Mas no digital a gente pode romper algumas bolhas, quebrar alguns paradigmas e fazer acontecer de uma forma melhor para todos. Eu queria pegar esse gancho seu, Magno, até que você falou de bolha, né? E eu acho que você tem uma produção digital muito grande, inclusive ensinando a gente a tentar ocupar um pouco esse espaço. E aí jogar essa pergunta até para a Alexandra, que assim, a gente via uma produção antes do digital ser tão disseminado, e principalmente o podcast ser tão popular, né? A gente via pequenos grupos produzindo, né? Para uma grande massa, né? E aí agora acaba que tá meio que o contrário, né? Parece que tá todo mundo agora, todo mundo agora virou seu produtor, né? Todo mundo tá, mesmo que não seja às vezes um canal pensado, mas todo mundo que hoje tá numa rede social, numa mídia, ele tá sendo um produtor, né? Ele tá apresentando um conteúdo, né? E aí, eu queria tentar fazer um contraponto do seu trabalho como atriz, o que você sente hoje, assim, de dificuldade, obviamente, né? Não tem palco, né? No momento, a gente não tem um teatro aberto. E aí, como é que você se sente, assim, tendo que, às vezes, repensar a sua forma de trabalhar? E aí eu acredito que talvez o Almerindas tenha vindo nesse sentido também, dentro desse contexto. Como que está sendo essa relação para você? De estar tendo o seu espaço tomado, mas, por outro lado, vendo aí uma possibilidade de produzir para um outro mundo que talvez nem conheceria o seu trabalho, né? Olha, uma pausa aqui, porque são muitos sentimentos e atravessamentos nesse momento, né? O primeiro deles é estar vivo, né? Manter a coluna ereta, uma mente tranquila, os pés por bom caminho, né? Esse é o desafio primeiro, né? Infelizmente, na minha casa, a gente teve uma perda, né? E isso abalou, né? Abalou totalmente a estrutura física, emocional, física. Então, recomeçar, né? Eu estou num recomeço, numa retomada de trabalho, entendendo, procurando o meu espaço nessa nova concepção de mundo, né? Agora, disputar espaço sempre foi algo que fiz, né? Então, porque você tendo a melanina que eu tenho, você está sempre, diariamente, numa disputa por esse espaço, para você ser ouvida, uma disputa, primeiro, para você se colocar, né, num lugar, aí para você ser ouvida, você ser escutada, né, confiarem em seu trabalho. Então, parte daí, sabe, esse lugar. Como artista, o artista é sempre fazedor, né? O artista sempre tem que trazer presença, empoderamento para esse corpo que é material do seu trabalho. Então, sempre estudando, sempre pesquisando, sempre se experimentando. Então, nesse sentido, não tem o velho mundo e o novo mundo, né? O que acontece agora é a gente também está ocupado, né, com essa sobrevivência, né? E conseguindo equilibrar isso, e muitas vezes fazendo dessa luta, né, o seu material artístico, né? Então, essas vozes que eu amplifico, né, elas estão mais, digamos, potentes, né, porque elas são mais visíveis, porque, de uma certa maneira, tem um tempo que é outro, e agora as pessoas, na busca de conhecer outros mundos, porque é isso, teve que se agendas caíram, eu consigo acessar mais essas pessoas, né? Mas eu estou sentindo muito esse mundo virtual, porque eu que sou do abraço, da prosa, do café e do brigadeiro, e aqui
onde eu moro, é muito isso, né, de você estar no terminal, ou estar numa fila de um banco, ou estar no ponto de ônibus, você está trocando, não ter isso é muito complicado, porque essa também realidade desse mundo virtual não é uma realidade que está aqui, né, no Jardim Omarizal, no Capão, porque tem-se uma ideia, né, de que estamos todos na internet, né? E não estamos todos na internet, porque temos que lembrar que não todo mundo tem um bom plano de dados nos seus telefones, né? Então, também tem aí a gente tem algo para a gente trabalhar. E eu, e Marcos, e Lena, e os agregados, estamos pensando muito nisso, né? De como a gente faz os nossos manifestos artísticos, né? Nessa nova concepção do virtual, mas como a gente não se perde, sabe? Né? Como a gente cuida dos protocolos, a gente se encontra, né? Também na medida que a gente alcança e à medida que os lugares estão abrindo, para a gente também ter essa troca, sabe? Então, e essa troca também tem a troca para a vida, né? Porque, assim, as dificuldades são inúmeras, né? Como atriz, por exemplo, eu estou lidando com uma coisa que eu queria colocar aqui, que é, em tempos de pandemia, de trabalhos que caíram, assim, algumas produtoras cortaram o nosso cachê-teste. Sabe? Então, assim, mas a gente não vai deixar de fazer, né? A gente não vai deixar de produzir. A gente, inclusive, agora tem que produzir, porque você faz o seu próprio self-tape, você faz sua selfie, né? Você, inclusive, agora tem mais funções, né? E aí você também fica pensando, você está realizando funções e aqueles que fazem essas funções, o que estão fazendo, né? Quais são os costos? Porque aí você também tem que pensar nisso, né? Os projetos que a gente está construindo agora, a gente está procurando chamar esses colaboradores para dentro dos nossos projetos, né? Então, assim, muitas coisas, gente. Não sei nem se muito respondi, né? Fui trazendo aqui para a roda o que eu estou vivendo aqui, né? Mas a gente não deixa de produzir, não, porque aqui é assim, né? A gente tem a moeda que é a confiança, né? Então, você troca o seu saber, você troca o saber com o teu colega, você troca afeto, Então, existe umas gambes que a gente faz. Então, essas reinvenções, né? Essas resistência todo dia. Então, no nosso fazer artístico, a gente está da mesma forma, só que agora também cuidando desse corpo, né? E essa mente. Não, respondeu sim, e muito bem, inclusive. Eu queria perguntar para o Armando se o que eles têm produzido, né, lá no Biblioteca em Prosa e os podcasts de modo geral servem para poder combater um pouco essa hegemonia, não só pensando em hegemonia aí de um único produtor, né, de um grande canal, mas uma hegemonia meio articulada também, né, ocupando esse espaço que teoricamente seria mais plural e tentando conduzir algumas ideias, né, de perpetuação mesmo, né, de racismo estrutural, de sistema econômico que está dominando, né, a nossa sociedade. Então, assim, parece que eu tenho um pouco essa percepção, parece que a esquerda chegou atrasado, sabe? Os progressistas, a resistência, está sempre meio que atrasada. Então, mesmo nesse lugar que seria mais plural, que seria mais diverso, parece que a nossa voz ainda sente uma certa resistência. Você tem essa percepção também? Como é que é essa você como historiador, inclusive, e para o Biblioteca em Prosa, assim, vocês têm sentido resistência, têm sentido facilidade em produzir o conteúdo, fazer com que essas reflexões cheguem em mais pessoas, em outros lugares? Então, vou dividir em partes para tentar fazer algumas considerações. A primeira é que eu concordo sobre o abraço da Alexandra, que eu não tinha falado antes, né? Que eu também adoro. Meus alunos sabem que eu adoro abraço. E apesar de já ter uma cara fechada naturalmente, porque minha cara não é das melhores, só que eles, quando descobrem que eu gosto de abraço, acaba, né? Então eu tenho uma turma que a pandemia afastou, que eles achavam ótima a ideia de me abraçar logo após a educação física
física deles. E aí isso virava assim, né, uma diversão ali da semana, no momento que eles iam me abraçar logo após a aula de educação física, adolescentes de 15 anos, e assim, acabava divertido. Esses dias eles até perguntaram se estava saudade dos abraços, eu falei, olha, tô, mas de preferência antes da educação física, né, eles são ainda melhores. Mas está fazendo muita falta várias dimensões, até mesmo na escola, né, um aspecto da socialização, que é uma das grandes questões envolvidas ali no processo educativo. A gente tá com isso ausente de alguma maneira, né? E o conteúdo você consegue colocar no digital, mas no presencial tem outras dinâmicas ali que não são tão substituíveis assim. E aí, da segunda, sobre a questão até das esquerdas e da produção, eu tô vendo se eu consigo recuperar um dado aqui, que eu estava falando sobre isso, mas a esquerda ficou completamente atrasada nisso, também tem essa visão, ela demorou muito a chegar nas redes sociais. As redes sociais, durante muito tempo, foi ocupado por vários youtubers de direita, por exemplo, e que eles tinham uma linguagem muito acessível, eles tinham uma edição impecável, eles tinham um aparato técnico ali que favorecia o tipo de comunicação que eles estabeleciam. Então, o crescimento foi gigantesco. E até mesmo na última eleição, que é uma coisa que eu abordei num mini curso de política, de introdução à política e história, que até dei nessa pandemia, eu tô com um dado aqui agora, mas o Bolsonaro estava anos-luz na frente do Haddad. E na frente das esquerdas, de forma geral, sobre cooptação, leitura da rede social, saber o que falar ali naquele momento, saber como transmitir. O dado que eu recuperei foi que em 2018, né, o Bolsonaro tinha mais ou menos 17,1 milhões de seguidores, ao passo que o Haddad tinha 3,4. Então, assim, é um número muito discrepante. E existem alguns youtubers de esquerda que ocuparam alguns outros espaços agora, né? Então tem vários ali com canais com bastante gente inscrita, inclusive, que fazem um trabalho primoroso, diga-se de passagem. E é nesse embate que a gente mencionou mais cedo que a cultura se reside, que ela se encontra, né? Porque ela é feita das tensões e dos deslocamentos, das discussões. É um processo completamente dialético, para a gente ver o que vai surgir disso aí, dessas várias ideias sendo colocadas. Aí, sobre a questão do biblioteca, e até como a gente vê isso, né, como grupo, o que a gente pensa um pouco sobre isso, o que a gente pode tentar contribuir de alguma forma, a gente ficou um tempo parado no início da pandemia, porque a gente gravava num pequeno estúdio de uma pessoa que trabalhava com isso. Então, quando a gente vai procurar, a gente tenta fazer esse tipo de rede, né, de procurar quem trabalha com isso, é grande estúdio ou não, que a gente dá preferência para aqueles que também estão na luta, como nós, né, buscando o nosso espaço, cada um ali com seus projetos. A gente faz com muita dedicação, com muita garra. Até tinha comentado que envolve uma preparação muito grande, né? Então, assim, a gente leva isso a sério, a gente gosta de valorizar profissionais que também estão nessa área e que também estão nessa rede, né? Então, também estão buscando os nossos espaços. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso, a gente tenta fazer ao máximo. Então, como esse cara tinha um mini estúdio em casa que a gente gravava, ficou fechado por questão de pandemia, até porque lá não tem como circulação de ar adequada, e a gente sem saber muito o que fazer, né? Quanto tempo isso vai durar, o que é isso, o que não é essa pandemia. A gente tá vendo a ciência e a história acontecendo ao vivo, e que é muito mais chato do que estudar nos livros, diga-se de passagem, né? Mas dá uma dimensão, por exemplo, às vezes a pessoa glamoriza alguns assuntos. Eu vejo isso, por exemplo, com as guerras mundiais. Quando eu vou dar esse assunto, todo mundo quer escutar, e uma glamorização como se fosse assim, hoje é Segunda Guerra Mundial. Os alunos, yes. Gente, Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortos. Por que o yes nisso aí? Holocausto, bombas atômicas, por que essa glamorização toda? E aí, a gente estava nessa, né, sem saber o que vivendo a história ali naquele momento. Então a gente ficou um tempo parado, mas depois a gente viu, né, o que estava a situação, e nós voltamos a gravar até pelo online também, usando alguns programas com a mesma pessoa que faz a edição dos nossos vídeos. E aí, eu tô vendo até no comentário, né, os filmes, de fato, têm um impacto muito grande nisso, vale a pena destacar mesmo. Mas o que a gente acredita sobre produção, o que a gente faz lá, o que está nos guiando, né? A gente acha particularmente que a cultura, ou as culturas, elas têm como uma de suas funções criar campos de reconhecimentos para os sujeitos que, então, inclusive, podem se mobilizar para a ação. Tem valores, tem desejos, tem amores, tem crenças, tem aspirações que podem ganhar consistência com esses tipos de coisas que nós fazemos aqui, né? E aí, um exemplo que eu dou disso, tem um episódio do Cara Gente Branca, falando desse produção, que é muito legal quando ela fala, né? Aqui, eu tô só na minha bolsa,
bolha, estou vendo só os discursos com os quais eu concordo, e aí? E a outra até responde, né? Aqui, isso é ótimo, isso dá consistência que você pensa. Isso ajuda a organizar suas ideias. Não desvaloriza isso também, não. É legal se saber da opinião do outro, mas ver os discursos dos lados que você concorda também é super importante, não menospreze isso, não. Então, essa ideia eu acho muito legal de trazer, que até nessa série vem, né? E tem vários tipos de cultura, inclusive culturas que reforçam a ordem dominante. Eu ia até dar um exemplo como um paralelo disso, mas aquele documentário O Riso dos Outros, por exemplo, que é muito interessante, tem ele no YouTube disponível para assistir. Existe uma discussão lá, por que é tão fácil fazer humor, e aí humor entre aspas, viu, gente, com situações de preconceito? Porque isso já está fincado no nosso imaginário, isso já está presente na cultura da que a gente vive a todo momento. Então você apela para elementos que já existem, são elementos fáceis, porque eles já fincaram raízes há muito tempo. E você maneja com isso, porque você sabe que ali tem estruturas de levar o ridículo, de oprimir, que é uma coisa, inclusive, que dá sensações de poder sobre alguns. Difícil, por exemplo, é trabalhar com o que está à margem, porque isso não está fincado no imaginário. Difícil é fazer o avesso, é rir e debochar do preconceito, é colocar isso em questão, colocar isso em xeque. Como fazer isso? Dá um trabalho do cão. E o documentário ele faz isso de forma muito legal, inclusive, né? Porque justamente por não estar estabelecido e fincado em diferentes camadas sociais, é mais difícil de atingir. Existe um refino muito grande para fazer esse tipo de coisa. E aí, para finalizar, a ideia do podcast do Biblioteca, e sem querer, né, tentando fugir de ideias muito pretensiosas, que a gente não sabe exatamente quem nos ouve, às vezes a gente surpreende de vez em quando em relação a isso, mas aquela ideia que, dentro do nosso espaço, o que a gente pode fazer? Isso. Se a gente conseguir, então, atingir dentro desse espaço um grupo, a gente já está muito feliz com isso. Porque assim como a história, o que eu encarno? Tem gente que tinha desespero com a matéria de história na escola, né? Porque achava que era pura decoreba, um tanto de nome, data. E, gente, data, Deus me livre de ter que ficar decorando. Para isso que tem Wikipédia, tem Google, tem tudo prontinho lá, tem um mês, tem o dia. Não gasta a cabeça com isso. Então a história ela é para analisar. Então o que a gente encara com a história? E eu tento trazer isso para o podcast também, é dar ferramentas para a gente compreender o mundo que a gente vive. É dar ferramentas intelectuais para a gente pensar, para a gente analisar e então para a gente se posicionar. Porque é isso que gera campo para ação. As pessoas descobrirem o que são as coisas, se posicionarem e descobrirem que elas existem em algumas situações, porque isso é uma etapa bem elementar e muito fundamental para ir cobrar delas posicionamentos em relação ao tipo de sociedade que elas almejam. Então, dar essas ferramentas para analisar situações é nosso objetivo. Então, a gente mescla temas ali, são sociais, alguns acadêmicos, para apresentar nossa interpretação e tentar conferir esses recursos para os outros, para que eles façam. Magno, tem jeito da gente recuperar o tempo perdido? Você tem um trabalho muito super acessível, muito legal de pensar em formas de produzir e de chegar e alcançar mais pessoas, né? Não só no conteúdo, mas no formato mesmo, de como fazer a nossa voz chegar em outras pessoas, não só dentro da bolha, mas também furando a bolha. Dá tempo de recuperar o tempo perdido? O que a gente poderia fazer para tentar correr atrás? Então, eu acredito que sim, porque do meu ponto de vista, estamos vivendo momentos de ressignificações. Se a gente colocar que há 15 anos atrás, a gente não conseguiria fazer esse diálogo aqui, fazer essa live, 15 anos parece pouco tempo, mas para a internet é muito tempo, né? E querendo ou não, né, dentro desse contexto que nós estamos buscando de alguma forma ter um lugar a mais na internet para a gente levar as nossas vozes, levar os nossos conceitos, se unir com outras pessoas, até mesmo para se fortalecer. E é por isso que é muito importante a gente entender essa questão do senso de comunidade na internet. Gente, a internet é um negócio muito difícil mesmo, assim, conviver com o outro presencialmente já imagina na internet que você não está vendo ali, né, no olho a olho de verdade. Mas, né, a gente vê que muita coisa se transformou nos últimos tempos. Vou trazer um exemplo. A academia, né, eu estou falando mais por conta, né, que eu estou nesse ambiente agora, até 2 anos atrás era muito reclusa, né? Criava-se os artigos, os livros, com uma linguagem muito difícil. Hoje, o que a gente está vendo? Pesquisador, cientista, abrindo podcast para falar com a sociedade o que eles estão desenvolvendo.
E isso é um choque de realidade muito grande, porque a produção de conteúdo, ela nunca vai parar. O que a gente tem que sempre concentrar são os esforços dos objetivos. Para que eu vou criar? Por que eu vou criar isso? Com quem que eu quero dialogar do outro lado? Aí, é uma questão que é muito forte, né? Eu acredito que a Alexandra, tanto a Alexandra quanto o Armando, eles vão ter mais visão sobre isso, porque eles se conectam com pessoas do outro lado da internet que se identificam com os conteúdos que eles fazem, que aprendem com eles ali. Isso é muito importante da gente entender que a internet ela traz essa força, certo? Nós estamos muito atrasados com relação, né, ao que muitas pessoas tiveram, né, mais acesso, digamos assim. A Alexandre trouxe uma fala muito importante, democratização do digital ainda não aconteceu, né? Vivemos um país que tem uma das piores internets do mundo, né? E quem tem uma internet boa, como nós estamos aqui conversando, somos privilegiados. Basta deslocar para alguma região do norte, do centro-oeste do nosso país, a gente vê que a realidade é outra. Então a gente precisa sim trazer essa bagagem de ressignificação, né, colocar um pouquinho de humildade, tipo assim, eu vim para aprender também, né, porque a gente precisa também estar com o coração aberto para aprender com o outro e entender que os contextos são muito diferentes. Muito, muito, muito mesmo. Então a gente precisa trazer isso como uma força. Porque tem gente que desiste, né? Fala assim, não, já estamos atrasados mesmo, não vou criar canal não vou criar podcast não, bobagem. Criar perfil no Instagram, não tenho tempo. Mas são essas coisas que vão fortalecendo, que vão trazendo um outro olhar. Vou dar um outro exemplo, né? Nós tivemos aí, né, os movimentos de Black Lives Matter, né, que nós tivemos aí no meio do ano e tudo mais. Tem muita discussão em cima disso, tudo mais, mas são pequenas rupturas que a gente vai fazendo ali na casquinha, né, desse racismo estrutural. Então, a partir do momento que a gente começa a criar conteúdo sobre isso, por mais que ainda exista muito silenciamento, né, quem fala de racismo, infelizmente, é muito silenciado na internet, mas a gente, de alguma forma, está incomodando, de alguma forma está levando, tipo assim, pelo menos um pouquinho da nossa visão, do nosso senso crítico para o outro. Né? Então, isso é mais importante. Então, no meu ponto de vista, nós vivemos um ecossistema complexo no digital, que tem N ferramentas, que tem N possibilidades. Você pode fazer live, você pode fazer podcast, você pode fazer vídeo para o YouTube, você pode fazer conteúdo para Instagram, blog. Gente, tem muita coisa que dá para se formar aí. E eu acredito, não é nem uma questão de tipo assim, pensar no tempo perdido, é pensar daqui para frente, sabe? Ressignificar assim, o que eu posso fazer daqui agora, né? O que eu, Magno, posso somar forças com a Alexandra, com o Rodrigo, com o Armando, porque essa coisa da interseccionalidade das bolhas não vai adiantar da gente ficar, de alguma forma, só tipo assim, vou falar só com os meus pares, eu só vou falar aqui com minha comunidade aqui, onde eu me sinto confortável. Não, eu tenho que ir do outro lado saber o que está acontecendo, eu preciso entender como que está lá, porque isso, de alguma forma, vai impactar em mim. São as redes, né? São as redes, exatamente. Se conectar com as redes. Desculpe, fiquei muito querendo falar com você. Não, que ótimo. São as redes, né? E é algo que aqui a gente trabalha muito, né? Porque a gente se relaciona, a gente se conecta, né? Mesmo agora com essa dificuldade que eu disse aqui, né? Dessa internet que não chega na casa de todo mundo, de alguma maneira a gente se movimenta para a gente continuar produzindo o que a gente está produzindo, ou fortalecer o trabalho de quem está produzindo, né? Um exemplo disso, dentro dessa mídia que a gente trabalha, o podcast, é o PodZap, né? Que existe dentro da rede de perifavelas, né? E podcasters periféricos e pretos, né? Porque o WhatsApp agora, dentro esses planos de telefonia que é uma loucura, né? Vamos combinar, não está sendo cobrado, né? Então, assim, ou se dá para fazer melhores pacotes, digamos assim. Então, como veicular, né? O podcast, por exemplo, não todo mundo tem Spotify, todo mundo tem os agregadores de podcast. Aliás, precisa você ainda pegar o telefone e dizer, primeiro falar o que é podcast, né? Depois pegar o telefone, né, do meu mais velho aqui, ou do meu herezinho e falar, olha,
aqui, né? Tem esse processo primeiro, né? E aí, tudo bem, conversamos, todo mundo entendeu da mídia, e é uma mídia que eu tenho muita alegria de estar trabalhando com ela, porque ela, inclusive, me deu um espaço e amplificou a minha voz de uma maneira que muitas vezes eu não consigo como atriz, lá no palco, na televisão, né? Porque eu sempre estou disponibilizando em favor da história dos outros, e muitas vezes essas histórias que são escritas não me contemplam, né? Então, podcast, né, e Almerindas também veio muito nesse sentido, né? De fazer o mapeamento mapeamento sonoro dessas vozes que estão ecoando por aí, de várias formas, e não tem espaço. E vai ser difundido no Spotify, no agregador, e vai por Podzap também, porque entendemos que é isso, sabe? Não podemos deixar de veicular, mas isso tem que ser dito, né? Que é uma dificuldade, né? Se você não está em rede, você não consegue nem veicular também o WhatsApp, sabe? Fazer com que as pessoas tenham acesso. E essa é a nossa pira, né? Que também, e trabalhar essa linguagem, né? Porque é uma coisa que foi dita aqui também. Eu acho que é para a gente se pensar, se é para pensar, estamos pensando para frente, mas é muito interessante que para a cultura que eu acredito, né, o pensamento que eu tenho, que é pensar também, dar uma refletida no passado, né? Uma refletida no passado, já que estamos falando passado, e o que a gente, a partir desse passado, o que eles nos ensinam. Então, daqui para frente, eu quero pensar também, né? Se falar daqui para frente, porque para a gente é um tempo, né? Nosso tempo é circular, né? Que linguagem eu quero usar? Com quem que eu quero falar, né? Para quem eu vou entregar, né? Aquilo que eu estou produzindo também. Acho que esse é um desafio. Eu tenho chamado muito para mim, assim, ter me provocado, assim, esse sentido dessa linguagem, né? Porque muitas vezes ficamos também aqui, é muito maravilhoso esse tempo que a gente está tendo discussão, eu estou aprendendo demais, a gente sempre aprende uma troca, né? Mas aí como é que eu abro essa porta aqui e converso com meu pai, com a minha mãe, que também agora são meus ouvintes. Deixa eu só puxar um ganchinho do que você falou, Alexandra, de um caso que eu vi dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Um indígena lá na Amazonas, na Amazônia, aliás, ele criou um podcast para a comunidade dele, para ele pegar todas as dicas com os médicos, ou seja, né, ele fala português, passar para a língua dele, gravar como áudio e mandar para a comunidade dele. Olha o poder disso. Ou seja, né, a gente tá falando de cultura, até mesmo a democratização da cultura é uma coisa que também a gente precisa questionar sempre, né? Olha só, teve que partir de um indígena trazer a representatividade da comunidade dele por conta de um contexto. E ele viu, a única solução o pessoal fica lá, nem sempre todo mundo tem a conexão, vou ter que gravar no WhatsApp e mandar para essas pessoas. Olha o cuidado, sabe? Então, assim, eu acho que tão importante quanto saber qual que é a linguagem é fazer também, sabe? Experimentar. A internet, ela traz esses viés, assim, sabe? Tipo, posso experimentar vídeo, posso experimentar texto escrito, a imagem estática, a imagem de movimento, eu posso fazer do jeito que eu achar interessante, primeiro, para eu criar, e também como que o outro vai receber. Isso eu acho muito interessante. Eu acho que assim, dentro de todos esses contextos que a gente está permeando no digital hoje, porque pode ser que amanhã o jogo vire, né? Tudo mude, lá vamos nós parar para sentar, ressignificar, porque, gente, o jogo da internet é esse. Há 15 anos atrás era um outro cenário, era outra coisa. Hoje está assim, mas não quer dizer que vai ser assim para sempre. Ou as coisas podem evoluir muito. Não sei se vai regredir, né? Mas são coisas que a gente tem que sempre pensar enquanto produtores de conteúdo em si, sabe? Como que eu posso fazer para entregar o meu conteúdo para as pessoas realmente? Será que se eu ficar só na minha bolha só do podcast, só vou falar no podcast, será que é o suficiente? Né? O digital ele é muito bom, né? Ele tem ali um fácil acesso, entre aspas. Mas e no presencial? Como que seria, né? O Rodrigo já deve ter, né, já fez eventos presenciais, né, dentro do contexto do podcast dele. Você, Alexandra, também certamente já fez. O Armando também.
No presencial, a vibe é outra. A energia é outra, você vê o impacto, né, daquilo que você está produzindo dentro da pessoa que está ali, tipo assim, te acompanhando, ela te dá um feedback ali, então assim, tem essas coisas também. Nossa, eu adorei a sua fala, eu estou chocado, assim mesmo, assim, com a cabeça assim, botando tô até falando demais, desculpa, Rodrigo, pode tocar aí. Não, eu não tenho nada a acrescentar, na verdade. Eu queria só agradecer, Alexandra. Dando continuidade aqui, eu vou trazer, na verdade, alguns comentários da turma, que o pessoal comentou aqui no chat, né? O pessoal lá do Tricotando Cast falou da importância de se compreender e compreender qual que é o papel seu como produtor de podcast, bem dentro do que a gente falou aqui, eu acho que é um resumo legal. Compreender nessa grande trama faz com que a mensagem seja ampla, né, seja amplificada e mais efetiva. Então, eu acho que isso é legal também, assim. Não só falar, mas buscar, né, estudar mesmo, pesquisar, e pode utilizar as próprias mídias como referência para você. Isso é uma estratégia legal também. Mas a gente comentou aqui do PodZap, genial. PodZap, cadê a mensagem aqui? Da Eliana Silva falou que o PodZap é genial. O Zap Zap é um canal muito importante para disputa política, né? E a gente viu isso nas últimas eleições, o tanto que esse espaço ele foi utilizado, né? E a estratégia é fantástica, né? Se é o canal de distribuição acessível, né? E nesse momento que a gente está identificando, inclusive, está sendo gratuito, né? Vamos tentar ocupar. Então, fica também a provocação para os podcasters, né? Como é que está sendo o meu conteúdo? Meu conteúdo está sendo... E aí, linkando, inclusive, com o que o Tricotando falou, né? Será que o que eu estou produzindo é só para minha bolinha mesmo? É só para quem é classe média, tem um iPhone que vai ter uma banda de internet e vai baixar um áudio de 200 mega para o meu celular, né? Para o celular, para poder escutar? Ou eu vou tentar fazer um conteúdo mais condensado, que possa ser distribuído de uma forma mais acessível, um áudio de 5 minutos, de 3 minutos, mas que passe uma mensagem poderosa e significativa, né? Muito legal. A gente está mais ou menos já caminhando aí para o nosso encerramento. Eu queria fazer uma última rodada aqui com vocês, perguntando ainda se tem alguma consideração, algo que a gente não abordou, né, nesses nossos comentários. Aí o Armando ficou mais quietinho, eu vou querer começar por ele, pelo Biblioteca em Prosa, falando aí as suas considerações, algo que você acha que é relevante a gente comentar, falar um pouquinho dessa aula que a Alexandra deu para a gente aqui, nesses últimos minutos. Vai lá, Armando, a bola está contigo. Olha, eu confesso que eu não tenho a acrescentar nada, não. Acho que a Alexandra sintetizou muito bem a questão dela comentar dessas formas de como que a gente vai veicular o que a gente está fazendo, que existem outras maneiras também. Também acho que o Magno trouxe uma reflexão muito importante, né? Junto com o que a Alexandra disse sobre o acesso à internet, para onde isso vai, da realidade que a gente vive, diferente de outras realidades, e como tocar isso por meio dos digitais, ou usar o digital como uma plataforma para atingir de outras maneiras também, é de fato um desafio que a gente sempre tem em mente, até considerando o comentário que colocou, e é muito legal a gente saber do nicho que a gente ocupa e das nossas limitações também, até para a gente tecer estratégias do que a gente pode fazer diante disso. Igual eu comentei anteriormente, não é ser pretencioso e achar que todos estão nos ouvindo e nossa mensagem chegou para absolutamente todo mundo, né? É ver o segmento que a gente ocupa, porque isso é saber da sua posição na sociedade, isso é fundamental, né? Nem para você cometer injustiças com outras pessoas em outras situações, ou não cobrar injustamente elas ao mesmo tempo. Então é basicamente isso só que eu teria a falar diante das brilhantes falas que apareceram aí. Legal. Magno, você quer fazer suas considerações? Assim, o único ponto assim, que eu acredito que a gente possa só dar um reforço, né, é a questão da responsabilidade do conteúdo que ele é disseminado, né. O Armando, ele trouxe uma fala dele lá no início, da questão da pesquisa, de saber o que realmente está falando, porque isso reverbera muito, né, a internet se propaga muito fácil, eu costumo brincar, né, Deus pode perdoar, mas a internet não. Então, a gente tem que ter esses cuidados, a gente precisa realmente se entender, né? Quem sou eu nesse ecossistema? Talvez um comentário meu vai reverberar negativamente em uma outra pessoa, que vai reverberar em outro, e pode, né, desencadear aí algumas crises desnecessárias, pessoais ou coletivas.
quando as pessoas falam, é muito mimimi, eu já fico meio assim, porque a pessoa não quer entender o outro contexto, não quer entender o outro lado, porque a empatia é linda na teoria, né? Porque na prática é diferente, né? Então acho que a gente precisa, sim, sempre repensar o conteúdo, repensar quem somos nós nesses meios, né? Uma coisa é eu como produtor de conteúdo, outra coisa é eu, Magno, pessoa, né? E isso vai reverberando também, acaba que é muito intrínseco, né? Tá tudo muito interligado, e eu sempre reforço isso, porque depois que eu fui para o mestrado, e depois que a gente entende, né, como que as coisas podem impactar do outro lado, porque até lá eu estou estudando sobre semiótica social, a gente vê que é uma responsabilidade muito maior, né? Então assim, mas eu fiz uma coisinha errada, falei uma coisinha errada, seja humilde, vai lá, peça desculpas, reconsidere, né? Converse com o outro lado que você tenha afetado ou não, mas principalmente observe. Eu acho que a internet ela é muito boa para o produtor de conteúdo, essa questão de você observar os contextos. O meu contexto é diferente de todos vocês é totalmente diferente do meu. Ninguém não tem essa coisa tipo assim da verdade absoluta, mas a gente precisa sim ter esse cuidado. É isso que eu sempre chamo muita atenção. Não somente para marcas, que eu trabalho mais diretamente com marcas, mas para pessoas, né? Precisamos entender que nós falamos na internet com pessoas, independentemente se você é um negócio, independentemente se você tem um podcast, um canal no YouTube, onde for. E pense sempre que o que você está disseminando impacta do outro lado, né? Então seria meu único ponto. Com relação a tudo isso, nós estamos conversando, porque é cultura digital, né? Estamos sempre disseminando conteúdos por aí, mas vamos também com responsabilidade, muita empatia e humildade também, né? A gente precisa, às vezes, tipo assim, é melhor eu fechar a boquinha, ouvir mais e entender o outro lado. Muito bom. Queria agradecer demais, né, a participação dos três aqui, ter aceitado o convite, vir bater esse papo com a gente. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aí pelo chat, mandando os comentários. A gente até brincou aqui um pouquinho no chat online, interno aqui, né, Armando? Como é que os comentários complementaram, né, a conversa. É muito legal, então agradeço demais a quem nos acompanhou até agora. Quem não pôde acompanhar, né, a gente está publicando esse episódio também, ele vai no feed do iPod. Então, quem estiver assistindo a gente ao vivo ou no YouTube e ainda não é assinante lá do iPod, procure lá o iPod.com.br, joga o iPod em qualquer agregador de podcast, vocês vão achar esse feed, esse conteúdo e todos os outros conteúdos produzidos pelo iPod até então. A gente, como produtores de podcast, a gente valoriza esses conteúdos sendo distribuídos pelo feed também. Vamos fazer aqui uma última rodada aí de contatos, né? Quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês, quem quiser encontrá-los nas redes sociais, quem quiser conhecê-los, né? Acessar os podcasts, acho que vale a pena a gente deixar aqui uns últimos minutinhos para a gente falar, né? Como encontrar a gente na internet, como acessar esses conteúdos que a gente vem produzindo aí e o mais importante também, ajudar a gente a divulgar esses conteúdos, né? Então, assim, gostou do que a gente comentou aqui? Não só escute e absorva esse conteúdo. Vale a pena também, né, pedir para os ouvintes, assim, ajude a gente apresentando os conteúdos para quem você conhece, que possa se interessar por esse conteúdo, ou que tenha, né, curiosidade e que talvez esteja precisando de escutar algumas discussões. Então, fica aqui também a provocação para os ouvintes, né? Vocês têm um papel muito importante também na divulgação cultural, na propagação desses conteúdos. Beleza? Vamos, ao contrário agora, vou pedir para o Magno, então, apresentar as redes dele, os contatos, como faz para as pessoas te encontrarem, Magno? Bom, olha, na internet vocês me encontram como Magno H. Martins em todas as mídias, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, tudo quanto Pinterest, estou em tudo quanto é lugar com esse @MagnoHMartins. O meu site é magnohmartins.com.br. Podemos conversar, né, sobre essa questão da internet, sobre questões de marketing digital e tudo mais. Vai ser um prazer receber vocês aí. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Que encontro rico. Eu estou saindo aqui com a cabeça assim, muito fervilhando de ideias. Agradeço muito o Rodrigo pelo convite, a Karen, né, por todo o suporte, né, que a gente já conversou aqui, a gente se conheceu hoje. Muito obrigado mesmo. Alexandra, gratidão. Armando, gratidão mesmo, assim, pela troca que a gente teve aqui, né? Aprendi muito, muito, muito com vocês, e o que vocês precisarem, e você, ouvinte, que está do outro lado, vendo a gente também, ouvindo a gente, contem comigo aí para o que precisar.
ok? Beleza, Armando, como que faz para conhecer o Biblioteca em Prosa? Eu agradeço, eu iniciei também agradecendo o convite, a fala da Alexandra, do Magno, do Rodrigo, da Karen também comentando no início. Muito obrigado, estou sempre disponível, bater papo é comigo mesmo, eu gosto muito de conversar, trocar ideia. Esse aspecto na pandemia também senti muita falta, né, quando ela começou. Logo, logo a gente espera, né, a gente poder tomar um café pessoalmente melhor ainda. Mas quem quiser nos procurar, estamos no @Biblioteca em Prosa e nas plataformas ali de podcast também com Biblioteca em Prosa. Alexandra? Vamos nos conectar, é isso que eu quero dizer, usar as nossas redes, né? Não podemos nos abraçar, não podemos dar as mãos, mas usamos, né, aí as ferramentas que temos para estar próximos, né? Como não tomar um cafezinho, nem comer um brigadeiro com vocês, vou deixar aqui as redes, @AlexandraUcanda, Ucanda com C, tudo junto, @Almerindas_, @família_, Quiprocó_, estamos aí. E é no Insta que a gente é mais ativo. Tem o Twitter, a gente está caminhando e tal, mas estamos devagarzinho. Lá você acha a gente. Pode mandar mensagem que a gente responde. A gente está bem online, viu, gente? É isso. Um abraço para todos que ficaram aqui com a gente, né, ouvindo. A gente sabe que muita coisa está rolando nem fora dessa tela aqui, né, e às vezes é muito difícil sentar e se assentar, né, para poder escutar o outro. Então, muito obrigado por você que ficou com a gente aqui, mandando todas as energias, nos provocando, comentando, elogiando, enfim. Obrigada, parceiros de mesa, muito obrigada ao iPod, vida longa para as nossas produções. Legal demais. E eu sou do Portal Desaprender, eu quero fazer um convite, na verdade, para as pessoas conhecerem o portal, né? A gente está lá no @desaprender, ou o melhor lugar mesmo é entrar no site desaprender.com.br. A gente é uma rede de podcasts, então não tem só lá o Entre Fraldas, vocês vão encontrar, na verdade, vários podcasts que abordam a educação de alguma vertente, né? Então a gente tem desde a educação escolar, a tradicional, mas tem várias outras educações. Então a gente tem a parte de educação sexual, discussão de gênero, a gente tem educação de história, né? Aulas de história. A gente recentemente convidou um podcast de política internacional. Então, assim, tem muito conteúdo, tem muita informação, vale a pena conferir, desaprender.com.br. Beleza? Eu queria finalizar aqui, antes de passar a bola para a Karen, agradecendo demais pela oportunidade, né? Me senti honrado de poder mediar essa mesa aqui, espero ter conseguido atender as expectativas de vocês. Karen, brigadão, prazerão sempre poder encontrar contigo e bater esse papo. Pessoal, até mais. Ai, gente, nossa, que papo maravilhoso. Eu aprendi tanto. Muito obrigada por terem proporcionado para mim, para o iPod e para a nossa audiência esse papo maravilhoso. Eu hoje sou aqui a representante do iPod, e eu sou a doutora Método, sou lá a host do Spoilers. E eu só queria mesmo agradecer vocês todos e lembrar você que está aí assistindo ou ouvindo de apoiar a gente lá em iPod.com.br/apoio. A gente precisa bastante da ajuda de vocês para a gente conseguir continuar melhorando esse conteúdo que a gente mostra para vocês. E, cara, eu tô aqui, você tá falando do café e do brigadeiro, Alexandre, e eu tô aqui super triste que eu não pude, que eu queria estar aqui fazendo o café com pão de queijo para você aqui em casa no iPod. Para quem não tem noção do contexto, a Alexandra ia ficar hospedada aqui em casa quando a gente ainda estava planejando o iPod presencial. Assim, eu tô arrasada de ter perdido essa oportunidade. Mas eu tô aqui com a agenda aberta para esse próximo momento que vai haver. A gente vai sair desse momento, sim, e vamos nos encontrar.
Eu creio, tenho Então é fé. isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima live. Fiquem de olho. O próximo evento que a gente vai ter vai ser o primeiro evento das Mulheres Podcasters, que o iPod entrou como parceria. Isso vai ser no dia 21 de outubro, Dia Nacional do Podcast. Vai ser a gente vai transmitir simultaneamente aqui no canal do iPod e lá no canal das Mulheres Podcasters. Então, assina aqui o nosso canal, corre lá e assina o canal das Mulheres Podcasters, youtube.com/Mulheres Podcasters, que essa comunidade linda nos ajudou a conseguir a URL, o site customizado hoje. E depois disso, a gente vai ter mais uma live falando sobre direitos autorais e registro de marca com a Aline Hack no dia 11 de novembro. E tem mais uma live planejada com data a definir no final de novembro. Então, ainda tem bastante programação do iPod 2020. Fiquem ligados. Falou! Tchau, tchau, gente!